Você já se perguntou por que a sua luz, essa imensa capacidade de amar e nutrir, atrai justamente aqueles que querem apagar seu brilho? Você sente o cansaço, o peso de carregar o vazio alheio nas suas costas, compreendido pela metade ou abandonado depois de ter dado a sua alma inteira. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua exaustão. Por anos, muitos de nós fugimos do trauma, tentando consertar o quebrado no outro, acreditando que a nossa salvação viria da gratidão ou do reconhecimento de quem nunca teve a capacidade de retribuir. Isso gera uma dúvida profunda. Será que minha bondade é a minha maior fraqueza? Será que estou fadado a repetir esse ciclo de abusos e decepções? A resposta, meu querido, é um não profundo e libertador. Hoje não vamos falar apenas de fugir ou de estratégias de defesa. Vamos falar de algo muito mais poderoso e fundamental: frequência. Existe uma lei universal que rege as relações, a lei da frequência. E a sua frequência é determinada não pelo quanto você dá, mas pelo quanto você é, sem precisar da validação alheia. O empata curado não precisa de escudos ou estratégias. Ele opera numa frequência tão alta que o predador simplesmente não consegue acessar. Este é o mapa para o seu renascimento. Vamos desvendar como a sua própria clareza interna se torna um escudo invisível que repele narcisistas automaticamente e, finalmente, atrai as almas raras que buscam a verdadeira intimidade. Se você está pronto para desativar o ímã que atrai a toxicidade e ligar o farol que guia o que é genuíno para a sua vida, eu te peço: curta este vídeo agora. Ele precisa chegar a quem, neste exato momento, sente que já é tarde demais. Você é a prova viva de que a cura é possível. Respire fundo. A jornada começa agora. A atração entre o empata e o narcisista não é um acaso. Não é azar nem um castigo. É um padrão inconsciente, profundo, com raízes na nossa história mais antiga, naquela dinâmica de cuidado que falhou na infância. O que acontece é que o empata não curado projeta no parceiro tóxico um arquétipo da mãe provedora ou do cuidador que faltou. Inconscientemente você sente a responsabilidade de salvar o vazio do outro. Você tenta, através desse adulto que te machuca, finalizar a tarefa de cura que não conseguiu na infância, curar quem não podia te retribuir. O narcisista, por sua vez, projeta em você a sua própria sombra de insuficiência. Ele te enxerga como a fonte inesgotável, o poço de abastecimento emocional, o único capaz de regular o seu caos interno. Você se torna a sua sombra-mãe, a figura onipotente que deve estar sempre disponível, sempre acolhedora e sempre culpada se ele não estiver bem. E aqui está o ponto crucial. O narcisista só se alimenta da sua culpa não resolvida. Ele não se alimenta da sua bondade. Ele se alimenta daquela parte de você que ainda acredita que a dor dele é sua responsabilidade. Ele usa a culpa como um gancho, um mecanismo de controle para te manter conectado à tarefa de salvar a sua criança interior ferida. Você aceita o abuso porque, no fundo, teme que, se você falhar em ser a grande obra dele, você será a pessoa ruim. Isso não é sobre amor, é sobre uma teoria do apego desorganizado em ação. Seu sistema emocional está tentando consertar o trauma original. Mas lembre-se, você não é o terapeuta, nem o Messias, nem a mãe dele. Você é um ser inteiro. O insight transformador é este: a cura não está em fugir, embora o distanciamento seja vital, mas em retirar a permissão inconsciente para ser usado como ferramenta de regulação emocional do outro. Quando você limpa sua culpa de não ter salvado, de não ter sido o suficiente, de não ter mudado a pessoa, quando essa culpa some, a fonte de alimento do narcisista seca.
Você para de reagir aos testes dele. Você para de se justificar. Você apenas existe. E essa firmeza, essa inocência recuperada da culpa é a frequência que ele mais teme. Pense comigo. O que você ainda se culpa por não ter feito em um relacionamento tóxico? A maioria das pessoas pensa que o narcisista odeia o empata quando ele impõe limites. Não é ódio. É algo muito mais profundo e fundamental para o seu renascimento. É repulsão de frequência. Vamos mergulhar na neurociência emocional. A lei da frequência é, na verdade, a projeção da sua coerência interna. Quando você está internamente alinhado, você vibra clareza. Você tem uma luz própria, um brilho que é a sua verdadeira essência. O narcisista, em seu eterno vazio, é atraído por esse brilho, que é a sua empatia, a sua capacidade de ver e nutrir. Ele quer sugar essa luz para se sentir real. Mas ele não suporta a sua luz própria, que é a sua individuação, o seu self inteiro e soberano. É aí que a dinâmica inverte. Quando você se cura, você ativa o efeito halo reverso. O narcisista, que antes via em você o suprimento, passa a te ver como um espelho de sua própria miséria, de seu próprio e abissal vazio. Sua clareza interna o incomoda a um nível celular, porque ele não tem o que é necessário para sustentar essa mesma frequência. A cura provoca uma inversão de expectativas. O empata curado para de buscar a validação externa. Você não está mais à espera da recompensa por ter sido bom, paciente ou sacrificial. Você ativa a sua autodeterminação inegociável. Para o narcisista, essa firmeza não é um desafio de manipulação que ele adora. É um limite intransponível que ele não consegue sequer decifrar. Ele não entende a quietude, ele não entende a calma que não se abala pelo caos. Você se torna tedioso para ele, você se torna um vazio de energia. Pense nisso. Se você é uma lanterna de LED de alta potência, ele precisa de uma pilha velha de rádio a carvão. A voltagem não é compatível. É por isso que a sua cura causa repulsão instantânea. O narcisista pode até tentar o último hoovering, a tentativa de sucção, mas ele percebe que você não está mais em casa. Ele sente o desinteresse profundo, a ausência de dor ou raiva, e ele vai embora. Preste atenção nesta ação libertadora. O repúdio, a confusão ou o tédio que você causa no manipulador é a primeira e mais clara prova de que sua frequência mudou. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você só precisa acender a sua luz. A escuridão, por definição, não consegue permanecer onde há luz. Uma das maiores dores do empata é o medo de ficar sozinho. Mas o que você realmente teme não é a solidão. É a solidão tóxica que existia dentro da relação. Quando você desativa a frequência da culpa e da carência, o universo te vê e você começa a atrair uma nova qualidade de conexão. Se o empata tóxico atrai predadores por ser um poço de abastecimento, alguém para preencher o vazio, o empata curado atrai almas raras por se tornar um espelho dourado. Você não absorve mais a dor do outro como se fosse sua, você a reflete. Você tem a capacidade de ver a essência do outro sem se dissolver nela. Você se torna o oposto do narcisismo. O que são essas almas raras? São pessoas emocionalmente maduras que não buscam necessidade, carência ou a tarefa de te consertar. Elas buscam algo que é a essência do seu trabalho de cura. A complexidade, profundidade e autenticidade que você alcançou ao integrar a sua sombra, os seus defeitos, medos e inseguranças, e o seu ânimos, ânima, o equilíbrio entre o masculino e o feminino internos, como Jung chamava. As almas raras não querem a metade que precisa, elas querem o inteiro que escolhe estar junto. A chave magnética é esta: a atração genuína, a verdadeira intimidade,
acontece quando você estabelece a não negociabilidade do seu self. Você não está mais vendendo sua paz por atenção. Você não está mais se esvaziando para que o outro se sinta grande. Você se tornou completo. E a regra fundamental da atração é imutável. Maturidade atrai maturidade. O trauma atrai trauma. Quando você vibra que a sua paz é inegociável, você atrai quem tem a mesma paz para oferecer. Você atrai quem te vê, te honra e te respeita pela sua integridade, não pelo seu serviço. Não tenha medo da solidão inicial. É no seu silêncio, nesse espaço de integridade recuperada, que as almas raras conseguem te encontrar. Elas reconhecem o brilho da coerência, pois essa é a frequência delas também. Você já sentiu essa atração por almas maduras? Se sim, inscreva-se no canal para continuar a sua jornada de cura e conexão. Somos uma comunidade que honra a profundidade. Chegamos ao ponto de virada mais difícil, a última armadilha do ego para o empata. Muitos falham na superação porque, no fundo, desejam secretamente ser a pessoa que conserta o narcisista. Eles veem isso como a grande obra alquímica da sua vida, a salvação do outro. Você pensa, se eu o amar o suficiente, se eu for bom o suficiente, ele vai mudar e eu terei provado meu valor. Essa é a soberba de ser o Salvador. É o ego disfarçado de espiritualidade e é a sua ruína. A sua paz nunca virá através da transformação de outra pessoa. A decisão que bloqueia o ciclo tóxico é a desistência da grande obra. O momento da virada não é quando você grita ou impõe um limite raivoso. É quando você, em silêncio, desiste do papel de Messias e aceita o sofrimento do outro como pertencente apenas a ele, sem intervenção. Você diz com amor e firmeza, eu vejo sua dor, mas ela não me pertence, e eu não sou a sua cura. Essa desistência nos leva ao conceito de diferenciação do self, Murray Bowen. É a capacidade de permanecer calmo, objetivo e em paz no meio do caos emocional do outro, sem se contaminar. Pessoas com baixa diferenciação, o empata não curado, se fundem com as emoções alheias. Se o outro está bravo, você se sente culpado. A alta diferenciação é a sua imunidade. Você ouve a raiva, mas ela não entra no seu sistema nervoso. Você não precisa se justificar, nem atacar, nem fugir. Você apenas está presente em si mesmo. É nesse ponto de quietude que você se torna imune às projeções de culpa e vergonha. Você não reage, porque não há um gancho dentro de você para ser pego. Sua tarefa não é salvar o narcisista. Sua tarefa é salvar o seu próprio self. Essa é a verdadeira coragem. Aceitar que a única pessoa que você pode curar é a pessoa que te olha de volta no espelho. Qual é a grande obra que você está pronto para abandonar hoje, libertando-se da soberba da salvação? Comente sua resposta. Sua rendição é a sua força. Essa integridade inegociável nos leva à sua arma mais sofisticada, a autenticidade. Muitos gurus dizem, seja vulnerável, mas para o empata que já foi traído tantas vezes, a vulnerabilidade pode ser um convite ao ataque. Precisamos desmistificar isso. Para o empata curado, a vulnerabilidade é seletiva. Ela é uma ferramenta de medição. O código da autenticidade diz que você usa a vulnerabilidade para medir a capacidade de reciprocidade e empatia genuína do seu interlocutor. Você se abre um pouco, não para se desabafar, mas para observar a resposta. A alma rara te acolhe, te valida e te devolve com algo dela. O narcisista, no entanto, usa sua abertura contra você. Te julga, te ignora ou te inverte a culpa. O empata curado não tem medo de se mostrar imperfeito.
Você não precisa mais usar a máscara da boa pessoa que nunca erra. Você mostra sua falha, sua sombra, seu medo, mas você recusa-se a ser julgado por isso. Você se valida internamente primeiro, antes de qualquer exposição. Essa autenticidade seletiva é o filtro que só permite a aproximação de quem também está no caminho da integridade. Quando você está nesse estado de autenticidade seletiva, acontece um gatilho neuroquímico poderoso. Quando você se valida internamente, seu cérebro diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse que os narcisistas adoram, e aumenta a de oxitocina, o hormônio da confiança e do pertencimento em momentos controlados. Essa calma interna e essa integridade são o sinal mais poderoso de que você não precisa mais do caos externo para se sentir vivo. Você não precisa mais do drama para provar que é um ser humano que sente. O seu limite mais forte não é a palavra não, mas a sua presença autêntica que diz: eu sou inegociável, mas estou disposto a compartilhar a minha luz com quem a honra. Seja o que você é. Esse é o seu maior superpoder. Meu amigo, minha amiga, você não precisa de mais luta. Você precisa de mais coerência. A lei da frequência não é mágica de autoajuda vazia, é a sua integração psicológica e espiritual se manifestando na matéria. Quando você encerra a sombra-mãe, quando você aceita o efeito halo reverso como sua vitória, quando você desiste da grande obra de salvação alheia, você se torna o espelho dourado que atrai a verdadeira intimidade. Você deixa de ser um poço a ser esvaziado e se torna uma fonte que transborda, atraindo quem vem para beber da mesma pureza e não para roubar sua água. Não é tarde. Você ainda tem tempo para esse renascimento. Mas você não pode mais adiar a sua própria cura em nome da dor de um outro adulto. Sua vida, sua energia, sua paz, elas são a sua única e verdadeira riqueza. Passe 5 minutos por dia em silêncio absoluto, não buscando respostas, mas apenas ouvindo a sua própria respiração. Nesse silêncio, você calibra a sua frequência. Nesse silêncio, você reforça a sua diferenciação do self. Lembre-se disto, o seu silêncio é a frequência que repele a superficialidade e convida à profundidade. Vibre a sua paz. Você merece a leveza. Se este vídeo te mostrou o caminho para se tornar uma fonte que transborda, inscreva-se no canal e ative as notificações. E compartilhe esta mensagem com quem você sabe que está pronto para se tornar um espelho dourado.